Graça e paz a você. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor Deus tem ministrado ao meu coração em um tempo em que tem permeado em nossas bocas a pergunta, o termo porquê. E o Espírito Santo ele tem falado ao meu coração. Eu quero compartilhar com você de forma bem objetiva o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma, Romanos capítulo 8, no verso 28, quando a Bíblia vai nos dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, o Senhor Deus ele tem falado muito ao meu coração em um tempo onde nós devemos dar graça. Eu quero aqui de forma objetiva compartilhar com você dois cenários que a Bíblia nos narra por meio do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13, e no capítulo 15, a partir do verso 33, quando a Bíblia vai nos mostrar duas situações em que Jesus, quando a grande multidão estava o acompanhando, a Bíblia fala que Jesus, no primeiro momento, com 5 pães e 2 peixes, ele erga aos céus dando graça. Ele manda que os discípulos repartam para a multidão e ele alimenta ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E agora também no capítulo 15, nós vemos isso acontecer quando Jesus, por 3 dias, ensinando a multidão, movido de íntima compaixão, ele diz aos seus discípulos para que eles dessem de comer para que o povo fosse embora. E havia também ali 7 pães e alguns peixes. E Jesus também, erguendo aos céus e dando graça, ele disse para que fosse repartido entre a multidão. E aqui, irmãos, é o que arde, queima no meu coração. Jesus usa o termo graça. Por 2 vezes ele ergue ao alto os pães e os peixes e ele dá graça. E isso me chama a atenção de forma extraordinária, porque nós estamos vivendo um cenário caótico. E como diz os salmistas no Salmo 124, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E hoje nós nos deparamos com uma pergunta: por que estamos vivendo isso? Por que pessoas têm perdido seus entes queridos? Por que pessoas estão perdendo os seus empregos? Por quê? E o desafio que a palavra de Deus nos apresenta é darmos graça. É darmos graça com a nossa vida, com o nosso clamor pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua. É um tempo de darmos graça ao Senhor, de nos apresentarmos a Ele, de clamarmos a Ele, de colocar diante dEle que é Senhor de todas as coisas, que sabe exatamente aquilo que precisa ser feito, que tem o controle, o governo e o domínio de todas as coisas. E aí, quando nós damos graças, quando nós nos posicionamos como Ele quer, nós veremos algo extraordinário acontecer. E talvez muita gente pensa que talvez está orando sozinho e não vai acontecer nada. Queridos, a Bíblia diz que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no verso 19, ele diz que quando 2 se juntam, quando 2 clamam a Deus, pede a Deus, busca a qualquer coisa, o Pai que está nos céus, Ele é poderoso para fazer. Sabe por quê? Quando nós damos graças, nós não questionamos ou perguntamos, nós nos colocamos na condição de clamar e de pedir e de apresentar ao Senhor.
apresente a nossa nação, apresente o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. E será um tempo onde veremos coisas grandiosas da parte de nosso Deus. Aquilo que parece ser o improvável, insignificante, a minha e a sua oração, que é capaz de fazer com que o Senhor mova céus e terra e mude a história que estamos vivendo hoje. Eu quero orar pelo nosso país, eu quero orar pelo nosso estado, para que o Senhor Deus ele possa fazer algo extraordinário nesse tempo. Pai, eu quero bendizer o teu nome e te louvar por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas e, ó Pai, orar e apresentar a nossa nação. Deus, toma este solo, toma o nosso país. Senhor, toma o nosso estado, toma a nossa cidade. Nós entregamos ao Senhor porque escrito está: bem-aventurada é a nação cujo Senhor é Deus. Por isso, Pai, que o Senhor venha mudar a história do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.